O deputado Nicolas Ferreira e Danilo Gentili trocaram farpas pesadas, até que um momento inesperado mudou tudo. Teve acusação, gritos, expulsão no meio do programa. Uma das maiores polêmicas da televisão brasileira aconteceu no palco do programa de Danilo Gentili, em um episódio que começou com clima descontraído, risadas soltas e expectativa elevada por parte da plateia. O convidado da vez era o deputado Nicolas Ferreira, figura conhecida por seu carisma, juventude e posicionamentos firmes. A presença dele despertava curiosidade, tanto pela força que exerce nas redes sociais quanto pela maneira direta com que costuma se expressar. Do outro lado, estava Danilo Gentili, apresentador marcado pelo humor ácido, pela habilidade em lidar com situações inesperadas e pela constante busca de equilibrar entretenimento com entrevistas provocativas. Mas antes de mergulhar de cabeça em tudo o que aconteceu, já se inscreve no canal e vem com a gente. O encontro, à primeira vista, parecia promissor. Um político de personalidade forte em um espaço conhecido pela irreverência e pelo improviso, com o público ansioso para ver como essa mistura renderia. No início da conversa, o tom era leve. Nicolas interagia bem, fazia piadas, respondia de maneira simpática às perguntas iniciais e parecia à vontade no ambiente. Danilo, como de costume, conduzia a entrevista com ironia bem-humorada, criando um clima de descontração que deixava todos confiantes de que seria apenas mais uma noite de entretenimento. A plateia reagia positivamente, rindo e aplaudindo, enquanto os dois estabeleciam uma troca que, naquele momento, ainda soava amigável. A atmosfera era de diversão, e nada indicava que dali surgiria um dos momentos mais controversos da televisão recente. Por trás dessa leveza, no entanto, havia também a expectativa silenciosa sobre até onde a entrevista poderia ir. Afinal, Nicolas não é um convidado qualquer. Ele carrega consigo uma legião de apoiadores, mas também críticos atentos a cada palavra. E Danilo, com seu estilo de questionar sem filtros, já tinha dado provas em outros episódios de que não teme entrar em territórios delicados. A soma desses elementos criava uma tensão latente, embora invisível para muitos naquele início. O cenário parecia perfeito para uma noite comum de talk show, mas estava prestes a se transformar em palco de um confronto inesperado. Era apenas o começo de uma entrevista que, em poucos minutos, deixaria de ser lembrada pelo humor e se tornaria marcada por choque, surpresa e divisão de opiniões no país inteiro. O rumo da entrevista começou a mudar quando Danilo, em meio às perguntas descontraídas, decidiu tocar em um tema inevitável: o cenário político do país. Com a naturalidade que lhe é característica, lançou uma questão sobre como Nicolas avaliava o momento atual da política nacional e quais eram, em sua visão, os maiores desafios do Brasil. A princípio, o deputado respondeu de forma generalista, falando sobre necessidade de mudança, engajamento dos jovens e importância da participação popular. O público acompanhava com atenção, enquanto a conversa ganhava um tom mais sério. No entanto, em pouco tempo, o tom das palavras de Nicolas foi se intensificando, e aquilo que parecia apenas uma resposta ponderada começou a se transformar em um discurso inflamado. Ele passou a criticar duramente um grupo específico de eleitores, destacando que, em sua visão, essas pessoas eram desinformadas ou muito ingênuas por apoiarem determinada figura política. A frase caiu como um choque, rompendo a leveza que ainda restava na entrevista. Houve um breve silêncio antes de algumas reações nervosas se manifestarem, sinalizando que a atmosfera havia mudado completamente. O que antes era riso e descontração passou a ser expectativa e tensão, pois todos perceberam que ali surgia uma linha divisória entre a entrevista de entretenimento e um debate acalorado. Danilo, percebendo a gravidade das palavras, tentou intervir de maneira cuidadosa, reforçando a importância do respeito às diferentes opiniões políticas e lembrando que os telespectadores mereciam consideração, independentemente de suas escolhas. A tentativa, porém, não teve o efeito esperado. Nicolas interpretou a fala do apresentador como uma forma de censura e retrucou em tom elevado, acusando-o de ser conivente com a burrice. A troca de palavras começava a se intensificar, cada vez mais carregada de emoção e menos de racionalidade. O que antes parecia apenas uma entrevista ganhou ares de confronto direto, deixando claro que a situação não voltaria ao ponto inicial. A tensão foi crescendo de forma gradual, quase palpável, à medida que os dois mantinham posições firmes. O público, que antes se divertia, já assistia com olhos arregalados ao conflito em desenvolvimento.
A entrevista havia atravessado um limite invisível, e o clima que dominava o estúdio era de total incerteza sobre o que poderia acontecer a seguir. O ponto sem retorno chegou quando Nicholas, cada vez mais exaltado, voltou a insistir em suas críticas, reafirmando que os eleitores daquele político não tinham preparo intelectual e eram incapazes de compreender a realidade do país. Suas palavras, afiadas e repetidas, soaram como uma provocação direta, ultrapassando os limites do debate e assumindo o tom de ofensa explícita. Nesse momento, Danilo, que até então buscava manter a compostura, não conseguiu mais se conter. Com firmeza, interrompeu o convidado para afirmar que não permitiria que o público fosse tratado com desdém dentro de seu programa. Sua fala foi carregada de indignação, pois entendia que a honra e a dignidade dos telespectadores estavam em jogo. A reação de Nicholas, em vez de recuar, foi intensificar ainda mais o confronto. Ele se levantou da cadeira e acusou Danilo. Em tom de desafio, disse que não se calaria e que estava ali para expor a verdade, custasse o que custasse. O clima já era insustentável. A plateia, antes participativa e animada, estava em choque com a escalada verbal que acontecia diante de seus olhos. Era visível que a situação havia fugido ao controle. Danilo então tomou a decisão mais drástica da noite. Deixando claro que não aceitava ofensas dentro do programa, pediu que Nicholas se retirasse imediatamente do estúdio. O pedido não foi recebido em silêncio. O deputado reagiu indignado, ergueu a voz ainda mais e passou a falar em censura, em cerceamento de sua liberdade de expressão e em como a mídia corporativa não aceitava ouvir opiniões divergentes. O confronto se transformou em espetáculo, com palavras pesadas de ambos os lados. A cena foi marcada pelo impacto imediato. Muitos estavam incrédulos com o que testemunhavam, e o clima pesado deixava evidente que aquele episódio entraria para a história do programa. A expulsão, carregada de emoção e tensão, representou o ápice do conflito e deixou no ar um misto de surpresa, indignação e perplexidade. A divisão era tão evidente que parecia impossível encontrar um meio-termo. Alguns exaltavam a coragem de Nicholas por não se calar, enquanto outros valorizavam a postura de Danilo por se recusar a permitir que o público fosse atacado em seu próprio programa. O episódio já não era mais apenas um momento televisivo, mas um fenômeno social, capaz de refletir as tensões políticas e culturais do Brasil. As consequências imediatas mostravam que a entrevista havia transcendido o espaço do entretenimento e se tornado um marco de debate sobre respeito, limites e liberdade de expressão. O desfecho dessa história surpreendeu a muitos, porque, após alguns dias, Nicholas Ferreira tomou uma atitude inesperada. O deputado, que até então havia mantido um discurso firme em defesa de suas palavras e de sua posição, decidiu entrar em contato diretamente com Danilo Gentili. A ligação, marcada por um tom bem diferente do que o público havia testemunhado, trouxe um lado mais humano de ambos. Nicholas, reconhecendo o impacto negativo da situação, pediu desculpas ao apresentador. Disse que o calor do momento havia o levado a ultrapassar certos limites e que, embora continuasse fiel às suas convicções políticas, entendia que respeito deveria estar acima de qualquer divergência. Danilo, por sua vez, recebeu o gesto com maturidade. Ele ouviu o pedido de desculpas e respondeu que nunca teve a intenção de censurar ninguém, mas que não poderia permitir que os telespectadores, que dedicam seu tempo ao programa, fossem desrespeitados. A conversa, apesar de breve, foi reveladora. Mostrou que, por trás do espetáculo midiático, existem pessoas capazes de refletir, reconhecer exageros e buscar uma forma de reaproximação. A ligação não apagou a intensidade do episódio nem suas consequências, mas trouxe uma mensagem que se destacava em meio ao turbilhão de críticas e defesas: a de que, apesar das diferenças, ainda é possível encontrar espaço para o diálogo. Esse gesto final transformou a narrativa, oferecendo uma nota de redenção depois de tanto confronto. Muitos espectadores, ao tomarem conhecimento do pedido de desculpas, enxergaram a situação de maneira mais equilibrada, entendendo que o episódio havia extrapolado os limites da boa convivência, mas que, ao menos, havia terminado com um sinal de respeito mútuo. A atitude de Nicholas também foi vista por alguns como demonstração de humildade, enquanto outros interpretaram como uma estratégia política. Independentemente da motivação, o fato é que o gesto deixou uma lição clara: é possível discordar de forma firme sem abandonar a civilidade. Encerrando essa polêmica,
Fica a reflexão sobre como debates públicos podem rapidamente se transformar em confrontos, mas também sobre a importância de dar um passo atrás para restaurar o respeito. E a grande pergunta que permanece é, na sua opinião, quem agiu de forma correta nessa situação? E assim terminamos mais um capítulo intenso, uma história que mostra como respeito e diálogo são sempre maiores que o conflito. Se essa narrativa te fez refletir, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com quem também vai se impactar. Juntos, vamos continuar contando histórias que tocam o coração e nos fazem pensar sobre o mundo em que vivemos, onde o respeito à opinião alheia mesmo que não concordamos deve ser a base em qualquer assunto.